E está no ar, podcast número 9. Podcast número 9, episódio Manutenção. E eu sou o Ronald, investidor Uber. Eu sou o Rafael Reis, investidor Uber. E esse é o podcast Carro Rentável. Nesse podcast, eu pedi para o meu sócio me entrevistar e me fazer todas as perguntas sobre a maneira segura para investir alugando carro para o motorista da Uber. Você vai descobrir que existe uma maneira segura para não tomar prejuízo. Está no ar, podcast Carro Rentável. Gente, vamos lá. Rafael, primeira pergunta que eu trouxe é que no último episódio a gente falou sobre manutenção rapidamente e a gente fez as contas. Sim. Que era para ver a lucratividade do carro e tal. Isso foi no episódio 8 sobre investimentos. Foi. Nesse episódio aqui, você disse que, em média, em manutenção, para a gente colocar naquela conta R$100 Isso. por mês de manutenção. A gente jogou um pouquinho pra cima, não foi? 150, Foi, isso. Foi porque aí eu insisti e falei, pô, cara, R$100 e tal. E aí a gente acabou entrando num acordo de 150. Isso. Mas, primeira pergunta de hoje é, da onde você tirou esse valor de R$100? Como é que você chegou nesse valor? Tá, eu falei esse valor aí porque normalmente eu gasto aí por mês, né? Na verdade é mês sim, mês não, né? Eu gasto óleo e filtro. Todo mês sim, mês não. Então, o litro do óleo tá em mais ou menos aí R$30, né? E o filtro também é nesse valor, entre R$30 e R$50. Então, o carro, normalmente, você vai botar 3,5 litros de óleo, né? Mas você vai ter que comprar 4 litros. Então, você vai gastar R$120 de óleo. E o filtro, bota aí mais 50, por exemplo, né? Então, aí vai dar 120 mais 50, R$170. Isso daí você vai dividir com o motorista. Tá. Né? Isso você faz todo mês? Não. Mês sim, mês não. Mês sim, mês não. Tá. Mas aí, como ontem a gente estava falando para ter uma conta para cima, né? A gente botou aquele valor como se fosse por mês. Na verdade, não é, né? É esse valor dividido aí entre 2 meses. Porque, como eu falei, mês sim, mês não. Tá? Então, por isso que eu também falei no webinar passado que não é todo mês que tem manutenção. E essas manutenções são as manutenções mais comuns, né, que você sempre tem que fazer, que é óleo e filtro. As outras você vai fazendo conforme for tendo necessidade, né? Como assim? Como, por exemplo, o pneu você vai fazer só quando o pneu desgastar, a pastilha de freio quando ela desgastar também, entendeu? Ou você vai levar o carro no seu mecânico e o mecânico vai falar, agora está na hora de fazer isso daí. Ou então, não, agora não precisa, daqui a pouco você vai fazer isso. Aí você já vai se programando, né? Tá. E, cara, como que você faz para poder dividir a manutenção? Porque tem gente que fala assim, mas na minha cidade é praticamente impossível encontrar um motorista que queira manutenção meio a meio. Certo. Primeiro, para você saber se é impossível ou não, você tem que ter certeza, né? Não adianta nada você ouvir falar, ou então alguns motoristas só te falarem, não faz isso aí não, porque aqui não é assim não. Primeiro você tem que ter certeza. Para você ter certeza, você tem que anunciar o carro, né? Você vai tirar a foto do carro lá, vai fazer um anúncio no LX e vai botar lá, manutenção dividida. E aí você vai esperar, depois que você fizer o anúncio, espera uns 3, 4 dias, para saber se os motoristas vão entrar em contato e vão estar aptos, né? Se eles vão querer contratar, alugar o carro para poder, com a manutenção dividida, né? Então, primeiro de tudo, você tem que saber aí se é viável mesmo antes de até já excluir essa possibilidade, que tem bastante gente que exclui já de cara essa possibilidade porque... E por que você acha que isso acontece? Porque ouve falar e aí já acredita sem ter certeza, entendeu? Então, algumas pessoas viram para a pessoa e falam assim, não, aqui esse negócio de manutenção dividida não funciona não, aqui nenhum motorista usa isso, né? E a pessoa escuta isso e já toma como verdade, né? Isso não é assim que deve ser feito. O ideal é você fazer um anúncio e você mesmo ver se isso é verdade ou não. E para você saber é através do anúncio, né? Tá. Aí o anúncio você vê, então, quantas pessoas interessadas em alugar o carro na condição de manutenção dividida. Isso, exatamente. Isso aí. Tá. E assim, você já viu alguma situação da pessoa ser obrigada a alugar assumindo 100% da manutenção porque na cidade dela não tinha ninguém? Não, que eu me lembro, eu nunca vi nada disso, não.
a pessoa, eu já vi bastante justamente esse caso da pessoa chegar e falar, Rafael, ó, você falou que manutenção é dividida, mas aqui onde eu moro, ninguém faz com manutenção dividida. Certo. Aí eu falei, cara, tudo bem, pode ser, tá? Não estou falando que é mentira, nada do tipo, mas vamos tirar uma dúvida? Anuncia aí o seu carro com manutenção dividida, vamos ver o que acontece? Tá. Aí a pessoa foi lá, anunciou e viu que realmente dá, entendeu? Tem procura por manutenção dividida, porque tem muita gente querendo carro, né, cara? E tem gente que está desempregado, então ele quer trabalhar, então não vai ser uma manutenção dividida ou não que vai fazer o cara não querer alugar o carro, tá? É até estranho, porque é o seguinte, se o cara vai pegar o seu carro alugado, ele tem que cuidar bem do seu carro. Né? Então por que ele não vai querer a manutenção dividida, se tiver tudo certinho no carro, claro, né? Se você entregar um carro bom para ele, o natural é que ele cuide do carro e cuide da manutenção. Essa questão da manutenção dividida é mais um incentivo ali para você ter certeza que ele vai cuidar bem do carro, né? Então o ideal é anunciar justamente para você ter certeza aí que terão motoristas querendo alugar o seu carro, né, com a manutenção dividida. Tá. E aí, a pergunta que eu te fiz é o seguinte, se você já tinha visto alguém que encalhou o carro porque não encontrou motorista com manutenção dividida? Não. Você disse que não? Não. E aí, eu aproveito a deixa para perguntar na cara aqui o seguinte, tá, mas quem é você para poder dizer que você nunca viu isso? Que tipo de conhecimento você tem para você poder afirmar assim que eu nunca vi isso? Sabe? Por que você pode falar certo sobre Porque isso? É o seguinte, eu já alugo o carro, cara, já tem 3 anos que eu alugo o carro, desde 2016 eu estou alugando o carro, então eu já anunciei diversos carros, já tive mais de 15 carros, que eu já anunciei mais de uma vez esses carros, né? Então já fiz bastante anúncio. E outra coisa que é o seguinte, atualmente eu também tenho um grupo, né? São 2 grupos, um de quem está preparando o carro para alugar e o outro grupo só de pessoas que já alugam o carro, né? E cada um desses grupos já tem quase 150 pessoas, então o total já é de 300 pessoas que estão nesse investimento, né? E nenhuma dessas pessoas até agora teve um carro encalhado aí falando que não conseguiu, porque onde essa pessoa mora, a manutenção dividida é inaceitável, ninguém aceita, entendeu? Então, com base nisso, com esse tempo que eu já alugo o carro, que eu já anuncio os meus carros, e também com base no relato dessas outras pessoas, as outras quase 300 pessoas aí que estão nesse meio. Vamos lá, quase 300 pessoas, você sabe quantas pessoas são que alugam carro hoje no grupo? Exatamente? Tô perguntando. Não. São por volta de 150 pessoas. Tá. Quer que eu olhe aqui? Pode olhar. Vamos olhar, para falar o número certo. Tudo bem, porque agora de cabeça não sei quanto é que é não, mas já está quase batendo 150 O pessoas. grupo Pro, 156 membros. 156 pessoas. Deixa eu ver. E o Pro, esse grupo Pro é só de quem já tem um carro alugado pelo menos, né? Então ninguém nesse grupo Pro tá aí sem ter um carro alugado. Então todas as pessoas conseguiram alugar e com manutenção dividida, né? Então tá, então você está afirmando que 156 pessoas que declararam que alugaram um carro, nenhuma dessas pessoas são com manutenção dividida. Ninguém foi com o carro encalhado aí porque o motorista não aceitou com manutenção dividida, não. Vou mostrar aqui. Então, para mostrar aqui, ó. Esse daqui é o grupo Pro. Chama Investidor Uber Grupo Pro. Tá, 156 pessoas. Isso. Dá pra ver? Ou tá fora de foco? Tá embaçado um pouquinho, mas acho que dá pra ver. Tá, isso, beleza. Então, mas aí, e essas 156 pessoas estão no Brasil inteiro, né? Sim, Brasil inteiro. Então, encontrar motorista que queira dividir a manutenção não é um problema. Não. Tá. E aí, outra pergunta que eu faço é, cara, não é mais fácil você assumir toda a manutenção? Porque, sei lá, ficaria mais fácil para você administrar e outra coisa, até mais fácil para você competir com a Localiza, por exemplo, que ela assume toda a manutenção. Pois é, não fica mais fácil porque não tem sentido nenhum assumir toda a manutenção, porque primeira coisa eu não acho o justo, né? Por quê? O meu carro vai estar na posse do motorista, certo? Ele vai estar usando, ele vai estar desgastando o meu carro, mas o carro é meu. Como não é justo botar 100% da manutenção para ele,
porque o carro é meu, também não é justo eu ficar com 100% da manutenção, porque ele que está usando e desgastando o meu carro. Então o primeiro ponto é essa questão mesmo do que é justo, né? Então eu acredito que o justo é ter a divisão da manutenção, certo? O segundo ponto, que não é bom você ficar 100% com a manutenção, é justamente porque a divisão da manutenção, ela faz com que o motorista ele queira, né, cuidar bem do seu carro. Por quê? Porque, olha só, se a manutenção for dividida e o motorista passar rápido aí num buraco ou cuidar mal do teu carro aí pra caramba, ele vai ter que tirar dinheiro do bolso dele para arcar com o valor dessa manutenção, né? E ele vai ter que pagar. Ele vai ter que pagar, né? E você quer ficar jogando dinheiro fora, gastando dinheiro à toa com alguma coisa? Você quer? Não. Eu também não quero. Então, é claro que o motorista também não quer. Ninguém quer. Quem quer gastar dinheiro à toa, jogar dinheiro fora? Só se for doido, né? Então, o motorista não vai querer jogar dinheiro fora. Então, ele vai cuidar bem do seu carro justamente para não ter que ficar arcando toda hora com manutenção, né? Até porque ele está usando o carro para trabalhar, ele está usando o carro para ganhar dinheiro, não para gastar dinheiro à toa. Certo. Então, o objetivo também principal até dessa divisão de manutenção não é só diluir esse gasto, né, de manutenção que você vai ter com o carro, mas principalmente aí de fazer com que o motorista, né, incentivar o motorista a cuidar bem do seu carro, né? Certo. É tipo assim, aquele exemplo, né? O cara ele vai pensar 2 vezes antes de acelerar numa rua esburacada. Sim. Vai cuidar um pouco mais da suspensão do carro. Vai dirigir um pouco mais devagar, vai ter mais prudência, não é isso? Exatamente. Tá, porque ele sabe que qualquer problema é do bolso dele, né? Tá bom. E aí, cara, a próxima pergunta que me vem aqui na cabeça é o seguinte. Antes de eu falar dessa pergunta aqui, eu vou só ler uma, que foi do Rafael Dias, e ele falou assim: essa divisão da manutenção está no contrato? Tem que estar isso no contrato? Sim, com certeza, com certeza. Tudo que você for de regra, tudo que você tiver e quiser estipular de regra na locação tem que estar em contrato, porque o que não está escrito não será lido, né? O que isso significa? Se não está escrito, como é que depois, caso tenha algum problema, você vai resolver isso numa ação judicial, né? Não tem como, se não está escrito, não vai ser lido pelo juiz, por exemplo, né? Então, todas as regras do que vai acontecer na locação tem que estar escrito no contrato. Claro, as coisas óbvias que são de senso comum, por exemplo, o motorista não pode pegar o seu carro e bater num poste. Isso não precisa estar escrito no contrato, porque isso é óbvio. Agora, os termos da manutenção, tem coisas que não são óbvias, como, por exemplo, a manutenção será dividida. Isso não é óbvio. Então, isso tem que estar escrito em contrato. Tá. E aí, até foi boa essa pergunta também do Rafael sobre o contrato, que é o seguinte. Teve alguns meses atrás, lá no grupo dos iniciantes, certo, teve uma pessoa ou algumas, sei lá, umas 2 pessoas que entraram e falaram assim: Rafael, peguei o contrato e não seria melhor eu escrever ali todos os tipos de manutenção no contrato do que tem que ser dividida? E aí eu te pergunto, como que isso tem que entrar no contrato? Eu tenho que detalhar todos os tipos de manutenção ou não? Não, você não precisa detalhar todos, não. É bom que você detalhe alguns ali, para os mais comuns, né? Como esse que a gente estava falando no início, como óleo, filtro de óleo, certo, filtro de ar, essas coisas mais comuns. Aí é bom você botar ali um prazo mais ou menos de quando em quando ele será trocado, né? Que é uma manutenção mais preventiva, né? Que manutenção preventiva é uma manutenção que tem que ser feita para você manter o carro em bom estado, né? Agora, as outras manutenções que vão acontecendo durante a locação, não tem como você fixar exatamente quando você vai fazer aquela manutenção. Ela tem que ser feita quando ela acontecer e quando a necessidade acontecer. Mas por lei, precisaria estar constando em contrato ou não? Não, você tem que botar alguma coisa. Você tem que botar que a manutenção será dividida, tanto a preventiva quanto a que acontecer durante a locação. Isso sim, senão ele não vai ter obrigação de pagar a metade da manutenção. Isso. Agora, você não precisa especificar todas as peças do carro, né? Senão quebrou um parafuso ali, já era, não pode, porque não está escrito. Não é assim. É dentro do razoável, né? Isso. E por isso que eu te perguntei isso, porque isso daí foi uma dúvida, na verdade, acho que foi de uma pessoa só que levantou essa dúvida lá no grupo. Aí surgiram dúvidas também na cabeça de outras pessoas falando: e é mesmo, Rafael, não tá
E aí eu lembro que uma das coisas que o áudio que você passou foi justamente isso, porque fica inviável você constar todas as manutenções. Porque se você bota lá uma cláusula específica, o pneu será dividido, daqui a pouco você vai ter que botar todos os detalhes. Se quebrar a lanterna, será dividida. Se acontecer isso, será dividido. E não é impossível você especificar todas as peças do carro. E até de repente para você até ruim, porque se o contrato for mal feito e você bota só lá, o pneu será dividido, e esse contrato por juízo pode ser entendido que só o pneu será dividido na manutenção, entendeu? Então tem esse problema. Né? Então como que tem que botar? Dá uma dica. Você tem que primeiro botar, tem que estar lá em contrato. O contrato tem que estar falando, a manutenção tem que ser dividida, tanto a preventiva quanto a manutenção que pode vir a acontecer, e se você quiser, você pode aí sim especificar algumas manutenções. Entendeu? Então são essas duas coisas. Primeiro, uma cláusula mais geral, falando da manutenção, que ela será dividida, e uma outra pode ser uma cláusula mais específica, falando de alguns pontos do carro, né? Algumas peças do carro. Tá. E aí eu te pergunto, que era a minha pergunta anterior, e quais são as principais manutenções? As principais são as preventivas mais, né? Que é óleo, filtro de óleo, filtro de ar, pneu não é muito preventivo, mas pneu é uma manutenção bastante comum, né? Os fluidos do carro, tá? Isso é bom você sempre acompanhar, se o pneu ele tá bem... O que é fluido? Fluido é um líquido que tu bota ali para manter uma peça lubrificada, manter o carro funcionando, né, de forma simples. Eu não sou especialista em mecânica, mas ao longo que você vai alugando o carro, você vai pegando experiência. Isso é bom falar o seguinte também, cara. Ninguém precisa ser especialista em manutenção, né? Porque quem tem que ser o seu mecânico de confiança. Então, se eu estou na dúvida de qualquer coisa, eu levo no meu mecânico de confiança e ele vai me falar se aquela manutenção realmente tem que ser feita ou não, né? Eu tô falando isso porque no grupo, inclusive, teve uma pessoa que me falou: Rafael, cara, tô pensando em fazer um curso online de mecânica de carro. Aí eu falei, cara, não precisa nada disso, cara. Você não tem que entender de manutenção. Você vai pegando a manutenção ao longo do caminho e vai aprender o básico da manutenção. Você tem que se preocupar com o seu investimento. Você é um investidor, né? Você tem que gastar a sua energia em fazer o seu negócio dar certo e fazer o seu negócio crescer. Quem tem que saber de manutenção é o especialista, que é quem? O seu mecânico de confiança. Então, quer fazer uma revisão? Leva no mecânico. Tá com dúvida? Leva no mecânico, né? Então, beleza, mas você pode listar aqui quais são as principais manutenções? Então, você lembra aí de cabeça? Falou filtro, óleo, fluidos. Filtro de ar. Você vai ver. Filtro de ar tem que trocar também? Tem, de vez em quando tem que trocar, né? Porque é bom trocar, eu sempre troco. Tá. Eu sempre troco, de vez em quando eu troco. Tem umas peças que tem que trocar. Aí as outras você vai sentindo, como por exemplo o disco de freio, pastilha de freio. Então, o que é sentindo? O motorista ou vai te relatar se tem algum problema no carro, você vai ver, né? Aí você vai levar o seu mecânico para confirmar, tá? Ou então você mesmo vê, por exemplo, o pneu. Se você olhar o pneu tem um negócio chamado TWI. TWI é o seguinte, o pneu ele tem alguns gomos, né? No pneu em cima, ele tem 2 vãos normalmente, né? Então no meio desse vão, entre um gomo e outro, tem um elevadozinho, uma borrachinha. Essa borrachinha se chama TWI. Né? Se você botar o dedo ali e o gomo tiver, por exemplo, ó, o TWI está aqui, botou a mão aqui, o gomo está acima do TWI, o pneu está novo, tá bom. Se o gomo tiver aqui já, quer dizer que o pneu já está ficando careca. E se tiver abaixo é porque o pneu já está careca. Inclusive, isso daí é o que o Detran até usa para falar se o seu pneu está em condições ou não de rodar, né? Se o carro está em condições ou não de rodar em relação ao pneu. Né? Tá, mas aí que tá. Então, por exemplo, se for uma mulher investidora, certo, não entende nada de mecânica, comprou o carro e botou para alugar. Certo. Pô, ela não vai botar a mão no pneu, ou vai, para ver TWI? Por que não? Não, tô perguntando. Vai, claro que vai. No início, o básico você pode fazer. Então, na vistoria, ela vai lá, bota ali o dedo ali no meio do vão, depois ela lava o dedo, não tem problema. Ela bota o dedo no vão ali, olha e vê, ó, tá, isso não tá na hora ali de trocar, entendeu? A vareta, pega, olha ali, você vai ver essas coisas simples, você pode ver até para vistoria, você já ir vendo se realmente o óleo foi trocado, se está na hora de trocar ou não. Essas coisas são simples, dá para ver. Agora, se for uma coisa mais complicada, ou que não tenha certeza, ou que não saiba, é só pedir para o motorista levar o carro no mecânico, né? Aí o mecânico vai te dizer se que precisa ser feito ou não, tá? Então, mas aí tem que levar o carro periodicamente? Como é que tu faz isso? De quanto tempo tu leva? Eu faço o seguinte, esse tipo de manutenção, óleo, filtro, pneu, coisas que eu sei
que tem que trocar, eu não levo no mecânico, porque eu já sei, então Certo. já faz a troca. Agora, periodicamente sim, ou então se o motorista me fala, ó, tá, eu tô vendo isso aqui estranho no carro, eu falo, então beleza, então eu vou ligar aqui pro meu mecânico, vou falar que você tá levando o carro lá, aí você leva o carro lá e peço pro meu mecânico olhar, meu mecânico vai olhar e vai me falar se realmente tem alguma coisa para fazer, se tem alguma coisa estranha ou não. Então não tem uma periodicidade não, tá? Tá. E quando aparece alguma coisa diferente que eu vejo ou que o motorista me relata, eu falo pro carro para levar lá no meu mecânico. Beleza. Tá? Outra coisa, e por exemplo, e como que você sabe manutenção, por exemplo, mais por dentro do carro, mais obscura, vamos dizer assim? Por exemplo, suspensão, normalmente é mais difícil Sim. de descobrir. Como que você sabe como que você faz para olhar isso e para você se proteger, assim, para não tomar um risco de prejuízo, como suspensão, que é caro? Sim, a suspensão é a mesma coisa, só que a suspensão eu não vou saber ver. Certo. Então a suspensão você só vai saber de duas formas. Primeiro, se o motorista relatar barulho, né, Tá. normalmente, que é através do barulho que você sabe se tem algum problema ou não com o amortecedor, etc. Ou então, se ele te relatando, você leva no mecânico, direto no mecânico. O mecânico vai levantar o carro, aquela máquina lá, e vai olhar, e vai te falar exatamente se tem algum problema ou não para fazer no carro. Né? É assim. É assim? E assim. quando faz a vistoria? Não tem como saber suspensão. Só se você andar no carro, que às vezes eu fazia, não fazia sempre não. Mas às vezes eu dava uma volta no carro para ver se o carro estava bom e eu gostava de ir, do lado da minha casa tem uma rua que ela tem alguns buraquinhos, né, que não são nem muito fundos, mas também não são muito rasos. Isso é bom, porque eu levo o carro ali, já dou uma passadinha ali devagar naqueles buraquinhos para ver se eu escuto alguma coisa, né? Algum barulho. Se eu escuto algum barulho estranho, ou se o motorista me relatar, aí eu já falo logo para levar o carro no mecânico, para ele levantar o carro e dar uma olhada aí, ver se precisa fazer alguma coisa. Tá. E aí, cara, isso também é interessante. Por que você disse que às vezes você fazia de andar com o carro e hoje você não faz tanto? Não. Por que você falou isso? Não, na verdade, não é nem que hoje eu não faço tanto. Antigamente, eu não fazia toda vez que eu fazia vistoria, né? Então, tinha carros que eu fazia toda semana vistoria. A pessoa levava para mim, eu toda semana fazia vistoria no carro. Só que às vezes eu andava no carro, às vezes não. Ou seja, porque às vezes eu estava com pressa, outras vezes não. Mas eu sempre fazia vistoria no carro, né? Então, por isso que eu não fazia toda hora. Ou porque eu não queria, ou porque eu estava com pressa. Agora, hoje em dia, eu não faço porque não sou eu mais que faço as vistorias dos meus carros, né? Da minha empresa. Quem faz é uma pessoa que me ajuda. Então, é essa pessoa que pega o carro, dá uma volta no carro, dá uma olhada no carro, né? Faz o checklist para mim. Então, é essa pessoa que faz isso para mim. Hoje em dia eu não faço mais isso. Entendi. Tá, então... não, porque é importante deixar claro, porque muitas pessoas que estão assistindo, às vezes vai falar, porra, mas é para andar ou não é? Entendeu? E aí, quando você falou lá que, eu não faço, antigamente eu fazia, mas agora eu não estou fazendo, a pessoa fala, mas que pode surgir dúvidas, então é para fazer. Aí eu falei, eu não falei que eu não faço hoje em dia não, para não ter essa confusão. Eu falei, antigamente eu fazia, mas não fazia sempre. Tá. Ou seja, uma semana o cara levou o carro, eu dava uma volta, na outra semana seguinte não. Aí na outra semana eu dava uma volta, assim, não necessariamente regularmente assim, mas não era sempre que eu andava no carro. Né? Tá bom. E, cara, outra dúvida é o seguinte, como dividir a manutenção? Por exemplo, e aí eu tô falando mesmo, o ato mesmo de dividir, certo. Sabe? Por exemplo, deu a manutenção preventiva, vamos dizer, chegou o mês para trocar o filtro de óleo, para trocar o óleo. Teve até uma pessoa que comentou aqui, que foi, deixa eu achar, foi o Marcelo Bereda, botou assim, correia dentada. Correia dentada também tem que trocar. Sim, tem. Periodicamente. Não. Correia dentada normalmente com 50, 60 mil quilômetros, né? O carro, de 50 a 60 mil quilômetros, depende do carro. Né? E tem carro que não tem correia dentada. Por exemplo, o Fiesta, os nossos Fiestas não tem, já é corrente comando. Não, tá. Entendeu? Aí é um tempo maior, mas não é periódico não, é um tempo, um prazo fixo, né? Mas normalmente. Tá bom, então vamos botar uma manutenção periódica aí. Tá. E aí tem que dividir. Como que é o ato de pagar, sabe? Porque, por exemplo, se eu tô aqui com você, a gente tá no escritório. Eu falo assim, vamos descer aqui, vamos dividir um lanche ali. Vamos comprar uma Coca-Cola de 2 litros. Certo? Tá R$8 aqui, na banca de jornal. Eu dou 4, você dá 4. Certo. Né? Normalmente eu que pago a NT, mas tudo bem. E aí,
como que é com o motorista mesmo? Eu quero saber o ato mesmo de dividir, da entrega do dinheiro, quem é que vai lá e compra o óleo, aonde que é? No posto de gasolina que troca o óleo? Eu quero entender esse ato mesmo da divisão. Cara, é que nem a Coca-Cola mesmo. Então, como é que é? O motorista está com o meu carro, ele vai lá, óleo e filtro, deixa eu trocar no posto, tá? Porque são coisas baratas e simples, não precisa levar no meu mecânico. É igual a Coca-Cola. É igual a Coca-Cola. Então tu paga tudo. Não, não a nossa Coca-Cola, alguém que dividisse realmente a Coca-Cola, né? Então a pessoa vai lá, né, o motorista leva lá no posto, por exemplo. Aí ele troca o óleo filtro, me manda a notinha, sempre, né? Aí com a notinha, ou ele paga tudo na hora lá, e depois, quando ele for me pagar o valor do aluguel, ele deposita descontado a metade do valor dessa manutenção. Ah, tá, entendi. Por exemplo, a manutenção foi R$100, ele paga R$500 de aluguel. Certo. Ele vai me dar 450, tá? Certo, tá. E outra coisa... Certa câmera. Deixa eu chegar pra cá, né? Tá, e tem essa forma, ele paga tudo e depois desconta. Tá. Né? Ou então, se for no meu mecânico de confiança, aí eu até prefiro que ele pague a metade, ele dá lá em dinheiro, a metade pro mecânico, e eu transfiro direto a minha parte pro mecânico, né? Agora, quando for local assim que você não tenha como transferir, o normal é que ele pague tudo e aí você depois desconta do valor, a parte dele, né? Do valor do aluguel, né? Tá, entendi. Beleza, tá claro. E, assim, isso daí foi para essas manutenções preventivas. Agora, teve uma outra pergunta que sempre chega pra gente, é sobre pneu. Sim. Fala assim, cara, como é a divisão do pneu? E outra, pneu, as pessoas falam, é caro. Você vai gastar, sei lá, R$1.500 com pneu, R$1.600 com pneu, sei lá. Mas volta e meia chega isso pra gente. Certo. E teve até um comentário também aqui na live, que foi deixa eu achar aqui, do Luiz Henrique da Silva, que botou assim, pneus não tem como dividir. Bom, eu sei que tem, que você faz a divisão de pneu, e aí eu pergunto, como que faz a divisão de pneu? Como é cobrado? Quanto custa? Tá. Bom, pneu não é R$1.500, não, só se você tinha um caminhão, aí tudo bem, aí é mais caro. Agora, normalmente, um pneu novo, né, assim, você não vai comprar, lógico, o melhor pneu, você pode comprar um novo ali por R$200, em média você acha isso, se você procurar bem um pneu, tá, para trocar. E agora, você pode achar um mais barato ainda, que tem pneu remold também, que é normalmente aí, tu acha a R$60, R$80 um pneu, a Aro 14, né, que é o mais comum, né? Tá. Então, o valor mais ou menos é esse. E quando você divide esse pneu, você tem que ter justamente boa fé, né? Você tem que ter bom senso. Como isso? Se você acabou de entregar o carro para o motorista, tá? Com um pneu zerado e o motorista ficou lá 8 meses com o seu carro dirigindo e nesse período o pneu está careca, chega no 6º mês o pneu está careca, aí ele vai dividir 50% desse valor do pneu com você. Nada mais justo, né? Porque ele usou esse tempo inteiro, o tempo de vida útil do pneu. Exatamente. Agora, se você entrega o carro para o motorista com um pneu já quase careca, quase no TWI ali, e aí dá uma semana e você fala assim, agora a gente vai ter que trocar o pneu, me dá metade aí desse valor. Isso é justo? Isso não é justo, né? Não é. Então, não tem porquê, não faz sentido você cobrar a metade do pneu desse motorista, né? Então, é assim que se faz esse tipo, não só de manutenção do pneu, mas essas manutenções que demoram mais para fazer, até como exemplo que você deu, a correia dentada. Então, se você pegou o carro lá, um exemplo com 10.000 km rodados, por exemplo, aí o carro chegou a 60.000 km rodados, você vai trocar a correia dentada e o motorista está com você desde esse início, por mais que eu não tenha pego lá com o carro com 0 km, até porque você provavelmente não comprou com 0 km, né? Se ele está com você desde o início assim, aí faz sentido ele dividir com você a correia dentada. Certo. Se não, se ele já pegou o carro com 50.000 km, chega com 60, você quer dividir a correia dentada com ele, não faz sentido, não é justo, né? E o seu lucro, a sua rentabilidade nesse investimento é muito alta. Você não precisa ficar chorando migalha, né? com esse tipo de coisa. Então, não é justo, não é um ato de boa fé você querer imputar esse tipo de coisa pro motorista, né? Perfeito. Então é sempre pautado na boa fé e no bom senso. Fé e no bom senso. Sim. Tá bom.
E aí, até tem uma pergunta boa aqui para eu colocar agora, que é da Tamires Lopes. Ela botou assim: com relação à correia dentada, você não tem como saber o quanto ela está gasta. Você aluga o seu carro e não demora muito tempo e dá essa manutenção. Fica meio a meio, como vocês fazem? Então, na verdade, você já explicou que não fica meio a meio, porque se o motorista ele é novo, o desgaste da correia dentada não foi por conta dele estar trabalhando. Exatamente. E aí, o que acontece? Queria te perguntar, antes de alugar, precisa fazer algum tipo de manutenção? Tem que deixar o carro em algum estado, por exemplo, já com relação à manutenção? O que tem que fazer? Sim, o ideal é que você pegue esse carro e leve no seu mecânico, para o seu mecânico dar uma olhada geral, certo. Até para ele te dizer se o carro precisa fazer alguma coisa na manutenção ou não, se o carro está bom, se o carro está ok. Se o carro estiver ok, aí você vai ter segurança de entregar para o motorista e caso alguma coisa venha a acontecer, alguma manutenção, você vai estar tranquilo de cobrar essa metade para o motorista, né? Agora, se você já entrega um carro sem saber o estado do carro, se o carro está bom, se o carro tá ruim, já tem alguma manutenção pendente, tu nunca vai saber ali se realmente foi durante o uso do motorista ali que aquilo aconteceu ou se antes de você entregar o seu carro para ele, o seu carro já estava num estado ruim, né? Entendi. Então, o ideal é sim levar o carro antes para fazer uma vistoria, né? Uma revisão com o mecânico. Isso. E aí a próxima pergunta da Tamires foi: então vocês sempre verificam pela quilometragem do carro? E a resposta é que não, levando sempre antes de alugar no mecânico, para o mecânico dar uma avaliação ali do estado do carro. Exatamente. Para você saber como tá, e aí depois que você aluga, você já começa a controlar a partir dessa data, né? Exatamente, é isso. Tá. Então, beleza. E, cara, que pneu é esse de R$200 que você falou? Pneu de 200 é um pneu normal, só que não é dessas... Porque é o seguinte, por exemplo, o pneu Goodyear, normalmente a Goodyear ela tem uma marca acessória, uma marca de entrada, né? Então, tá. eu não sei o nome, mas, por exemplo, botei Pinex, inventei uma marca aqui. Então, a Goodyear, ela vai ter o pneu da Goodyear lá, que vai custar R$300, e ela vai ter uma marca de entrada, que é Pinex, por exemplo. Vamos botar aqui no Google aqui. Goodyear. Pneu entrada. Eu não sei se é entrada esse termo, né? Mas ela tem uma marca mais barata, entendeu? Tá. Não achei. Tá, tudo bem. Vai, vamos lá. Mas entendi. Todas essas montadoras têm uma marca de entrada. Tem, uma marca mais barata. Então a pneu da Goodyear tá R$300, né? Você pode comprar a marca Pinex, que é Goodyear também, só que é de entrada. Então a Pinex vai estar R$200. Né? Ninguém procura Pinex, não existe não, tá? Tô falando só. Tá. Tu já comprou pneu no site do Carrefour, por exemplo? Site. Cara, eu não me lembro, Nesse cara. Eu site, já comprei em tanto lugar. Porque tinha uma loja aqui pertinho que vendia barato. Eu comprei muito nela. Agora em site. Deu ir lá buscar e levar pra casa, não. Porque dá pra tu fazer isso, né? Tu compra o pneu lá no supermercado, leva pra casa. Mas isso não. Agora, não me lembro se eu já comprei em site pra mandar entregar. Acho que não. Acho que eu nunca fiz isso, não. Tá. Beleza. Então, resolvido esse assunto do pneu. Mas outro assunto é o seguinte. Quais são as manutenções que são 100% de responsabilidade do motorista? Isso existe? Ou todas as manutenções, sem exceção, é meio a meio? Não, 100% de responsabilidade do motorista, não. Não existe? Não, só assim, não é manutenção, né? Mas, por exemplo, a limpeza do carro, né? Então a lavagem é ele que vai pagar, né? Você não vai dividir isso com ele, né? Certo. Acho que só esse tipo de coisa mesmo. Agora, manutenção mesmo, não. 100% dele, não. 100% dele não, né? Tá. Mas, e por exemplo, em caso de imprudência do motorista, ou de acidente, ou de alguma coisa que foi culpa dele? Aí sim. Aí já não é manutenção, né? Aí já é como se fosse um reparo, né? Prejuízo que ele deu no carro, ele vai ter que reparar, né? Então, já não se enquadra lá nessa questão de manutenção, não. Aí, se ele prejudicou o carro, se ele vai levar na vistoria, o retrovisor está quebrado, ele vai ter que consertar aquilo ali. Certo, entendi. Ele vai ter que reparar esse prejuízo no carro. Tá. Então, vou fazer a última pergunta de pneu aqui. Vai. Não só de pneu, mas como manutenção em geral. Vamos dizer. Por exemplo, como que você pode se prevenir
para que o valor da manutenção nunca ultrapasse a caução de quanto o motorista te entrega o carro? Você tem que fazer a vistoria periodicamente, né? Então, normalmente, o ideal é você fazer uma vez por semana, é o que eu falo. Porque você fazendo a vistoria uma vez por semana, o seu carro pode estar bom hoje, semana que vem ele pode já ter algum problema que tem que ser feito. Se você demorar rápido, já identifica logo. Se demorar um mês para fazer a vistoria, aí já pode ter acontecido vários problemas ali no carro que precisariam ser logo resolvidos e não foram. Aí no mês seguinte já tem um monte de coisa acumulada e o valor disso tudo já passa o valor da caução, né? Então, o ideal é você fazer uma vistoria periódica justamente para manter esse controle do valor aí que vai ser gasto na manutenção. Né? E eu perguntei isso porque volta e meia, assim, no Facebook, quando a gente sobe vídeo, tem pessoas que, cara, não entendem ou tem poucas informações sobre o negócio. Certo. E bota lá, fala assim, vou entregar o carro lá com o motorista, deu 2 meses, o motorista não trocou o óleo e bateu o motor do carro, e aí esse negócio não é bom porque o investidor fica no prejuízo. E aí por isso que eu perguntei isso. Então, fazendo dessa forma, as vistorias, você consegue proteger para que essa situação não aconteça. Você tem que cuidar do seu negócio. Imagina só, você é um criador de gado, aí você deixa o boi lá no pasto, e volta depois de um mês, o boi morreu. Aí você vai reclamar, porra, deixei lá o boi não comeu, o boi não se alimentou, o boi não fez isso, o boi não se nutriu, atacaram o boi. A culpa é do boi ou a culpa é sua? É uma coisa, cara. Você tem que cuidar do investimento, não tem como. Tá. E aí, outra pergunta também que é muito comum é o seguinte, Rafael, você já comentou aqui que você prefere sempre carros populares e carros usados. Sim. Mas se fosse olhar só pelo prisma da manutenção, assim, não vale mais a pena comprar carro novo, ou carro zero, ou carro de 2 anos para cá, porque carro novo dá menos manutenção? Certo. Não vale mais a pena? Não, porque é o seguinte, você vai gastar um valor muito maior para comprar esse carro novo, né, do que para comprar um carro seminovo e com a manutenção desse carro novo, seminovo, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Para você comprar um carro novo que dê pouca manutenção, tu vai gastar uns 40, 50 mil reais, né? Agora, se você comprar um seminovo, mais que ele dê um pouco mais de manutenção, comprou ele a 20 mil, você vai gastar ali ao longo do tempo, bota aí, 25 mil de manutenção. E ele vai te render 2 mil reais. Gastar 25 mil? Não, 20 mil mais 5 mil de manutenção, um exemplo, né? Ao longo de todo o período que ele vai estar alugado. Né? Só para a gente fazer essa conta. Então, esse carro de 25 mil, que é o valor do carro, mais a manutenção que ele vai gerar, como nesse nosso exemplo, vai te render 2 mil reais por mês. Esse carro novo aí de 50 mil reais, que você comprou para não te dar manutenção, mas ele vai te dar pelo menos 1.000 reais de manutenção. Alguma coisa vai dar. Alguma coisa vai dar, ele vai te gerar 2 mil reais por mês. Entendeu? Então, você poderia ter comprado 2 desses, que vão te gerar mais manutenção, mas que te daria 4 mil reais por mês, ao invés de um carro que vai te dar pouca manutenção, mas também vai te dar 2 mil só reais por mês, vai te dar metade, né? Sim, com certeza. E pensar sempre com a cabeça de investidor, né? Sim, com certeza. Que é você tirar menos dinheiro possível para obter mais dinheiro no investimento, de retorno. Sim, o mais rápido possível, com certeza. Isso. E, cara, tem gente que fala assim, pô, Rafael, beleza, mas não vale mais a pena eu comprar um Honda? Que a Honda tem fama de dar pouca manutenção. O que você acha? E nunca vi você falando, defendendo aí da marca Honda que vale a pena. O que você acha disso? Eu acho o seguinte, eu acho que a Honda ela tem uma manutenção muito cara, por mais que ela não quebre tão fácil, isso realmente, né, quem tem esse carro fala isso, que é um carro forte, mas também quando quebra a manutenção é cara e tem um problema pior ainda, que é o seguinte, as peças não são tão fáceis de achar como peça da Fiat, da Volks, por exemplo. Então, você corre o risco do seu carro ficar parado, né? Ficar mais tempo parado. Mais tempo parado, esperando a peça ali que falta chegar. Né? Então, e cada carro parado a semana que você não está ganhando 500 reais. Exatamente, é isso aí. Então, é melhor você ter um carro ali que seja um pouco mais fraco, entre aspas, né? Porque eu nem sei não sei se a Honda é um carro mais resistente do que a Fiat e o Volkswagen, que são carros excelentes, né? Uhum. E ainda tem essa questão, né? Que peça de Fiat e Volkswagen você acha em qualquer lugar praticamente. Né? Se você comprar o jornal de hoje, for folhear, de repente cai ali uma vela da Fiat.
Então tu acha rápido ali, em qualquer lugar você acha muito fácil. Agora da Honda não, tem certas peças que são difíceis, tem que encomendar, só na concessionária, então entendeu? É mais complicado, né? E cara, agora você falou desses dois Fiat e Volkswagen, pintou uma pergunta aqui na tela, que foi do Marcelo, falando assim, e o Corsa Classic? A manutenção como é que é? Cara, é bom, é não? Você gosta A manutenção é muito barata. É um carro que, assim, ele é muito bom, seria muito bom para alugar se eu já não tivesse tido um Classic, alugado um Classic e não tivesse o feedback que eu tive, eu particularmente. Quando eu aluguei, a manutenção muito barata, carro tranquilo, resistente, né? Só que ele é um carro que ele é pequeno e é um carro que eu acho muito feio também. E os motoristas me deram um feedback muito ruim, não gostavam. Toda hora eu tinha que conseguir motorista novo nesse carro. Que o motorista não queria ficar? Não queria, falava que era um carro desconfortável, tanto para ele quanto para os passageiros. Então foi um carro que eu não tive uma experiência muito boa, né? Mas quem tem um Classic na garagem aí, sem dúvida, bota para alugar. Né? Isso que eu ia te perguntar. Por exemplo, quem já tem um Classic, porque já comprou, já usava para ele e tal, e tá lá, disponível, ele vende ou bota para alugar? Não, aí bota para alugar, com certeza, que aí você já vai começar a ganhar dinheiro, já vai estar no investimento, né? Esse tipo de coisa, assim, se esse Classic é bom ou não, é só se você for comprar o carro. Se você então, já comprar... Para comprar não, aí pode não dar preferência para outros. Não, Classic não. Agora, se você já tiver o Classic aí, cara, você já tem um excelente carro, pode botar para rodar. Manutenção barata, até você juntar dinheiro e de repente trocar o carro para um outro, né? Ou então alugar um segundo, né? Ou alugar um segundo, sim. Se eu tivesse um Classic, eu botaria para alugar e não trocaria não. Eu justamente ia juntando dinheiro para comprar outro e aumentando a minha frota. Só trocaria se eu decidisse que chegou na hora de trocar. Tá bom. Agora, carro zero. Eu já vi pessoas também comentando assim, Rafael, eu compro carro zero, boto para alugar e eu combino com o motorista que todas as manutenções têm que ser feitas em concessionária. A pessoa comenta isso e ela afirma que, cara, que ela tá fazendo, tipo... Ela teve a melhor ideia possível. O que você acha disso? Você acha que isso é bom ou não? Cara, eu acho que isso não é bom porque, primeiro, por aquele motivo do valor que você vai gastar muito a mais num carro zero, né? Podendo ter dois que te renderiam o dobro. Repete o valor. Seguinte, se você tem um carro zero de 40 mil e esse carro zero te rende 2 mil por mês, você tem esse investimento. Só que com esses mesmos 40 mil, você poderia ter dois carros de 20 ganhando 4 mil por mês. Certo. Então, só por isso já não é vantagem você ter um carro zero, né? Agora, deixa eu me agitar. Agora é o seguinte, na concessionária a manutenção é muito mais cara, né? É muito mais cara. Se eu fosse motorista, por exemplo, eu nunca aceitaria um negócio desse porque ele vai pagar o dobro do que ele pagaria normalmente numa manutenção. Então... não faz sentido, né? O motorista vai trabalhar para acabar pagando manutenção, claro, ele vai ganhar dinheiro, no final ele vai acabar ganhando dinheiro porque o retorno financeiro para ele também é muito bom, mas ele vai gastar muito mais do que ele poderia se a pessoa não consertasse o carro na concessionária, consertasse numa oficina de confiança. Beleza, você está falando em termos de motorista, mas em termos de investidor, então a conta não fecha, é isso? Não, a conta não fecha, vai gastar muito mais por manutenção também, entendeu? Do que poderia gastando numa oficina normal, né? Então é muito pior você ter um carro zero, comprar um carro zero, pensando que só por o fato dele ser zero você vai botar na concessionária ali para fazer a manutenção e tá tudo bem. Não acho uma boa ideia, não. Tá, então é melhor comprar mesmo um carro usado e fazer a manutenção popular. Fazer na oficina. Tá bom. E cara, para fechar aqui, estamos chegando no final, quero te fazer uma pergunta seguinte. Quais são os cuidados de manutenção, em geral? Se você pudesse fazer uma recapitulada aí. Bom, você principalmente tem que controlar óleo do motor, filtro de óleo, que são os mais comuns, né? O filtro de ar também, o pneu você olha, também é bom sempre olhar. Fora o carro fora, ver se tem alguma amassada, alguma moça, etc. Isso também é legal. Se você andar no carro, você vê se escuta algum barulho da suspensão, algum barulho de lata batendo, alguma coisa diferente que o carro não tinha antes. É bom ver também se o ar-condicionado está gelando também, é interessante sempre ver quando você está andando com o carro, né? Se o pneu está calibrado certinho, né? Se o volante está puxando para um lado ou para o outro.
né? Isso é interessante ver também. Quando você for andar com o carro, vai analisando essas coisas e se você tiver alguma dúvida, aí você leva no mecânico e o mecânico vai te dar um feedback melhor, mas normalmente de cabeça aqui é isso. E também se o barulho se o carro está apitando, né, assobiando, então também já a pastilha de freio ou o disco de freio pode estar na hora de trocar, né? Então o seu papel é você fazer o básico ali da manutenção, saber o básico ali só, e se você está na dúvida de alguma coisa, aí é mecânico, leva para o especialista, né? É acreditado, você não precisa saber tudo, né? Mas é bom que você tenha o telefone de quem sabe aquilo que você não tem certeza, né? Então tá na dúvida, liga para o mecânico, manda o carro lá que ele vai te dizer se está na hora ou não de fazer aquela manutenção, né? Pô, show de bola, muito bom. E cara, trazendo mais uma pergunta aqui do Rafael Dias, que é: Ronald, tenho um Ford Ka sedã e quero trocar por uma Uno por conta da manutenção, vale a pena? Então ele perguntou para mim e eu vou repassar a pergunta para você, não vou responder não. Cara, se for só pela manutenção, não acho que não vale a pena não. Porque... Ele já tem um Ford Ka sedã. Você já tem, não. Então você já até aluga, cara. A Ford tem uma manutenção muito boa. Por mais que a Uno, né, seja o carro que eu mais gosto, né? Até aqui mostrar aqui, ó. Até aqui dentro da minha mesa. Aqui, irmão, o cara comprou uma miniatura de Uno para deixar aqui no escritório. Cara, eu passei ali numa loja, bati o olho, falei, miniatura logo da Uno, e a Uno igualzinha que eu tenho alugada, falei, não, essa aqui eu vou botar na minha mesa, né? Aí botei. Então, mas a Ford tem uma manutenção barata também, assim como o Fiat, então eu não trocaria não, eu alugaria esse carro aí mesmo. Tem esse carro sendo sedã, você vai alugar mais fácil ainda que para os motoristas, vai poder escolher, rápido mesmo. Poder escolher, ou alugar muito rápido ou escolher só aquele motorista ideal e que você acha perfeito ali, porque carro sedã ainda por cima, então eu não trocaria não, eu alugaria esse carro aí mesmo, né? Certo. E quem quer saber como escolher motorista, como e onde encontrar motorista, qual podcast tem que assistir? Podcast número 2. E por que você olhou pra lá? Não, foi só... tá escrito ali, mas de cabeça... Então fica a dica aí, volta no episódio número 2 para você assistir como e onde encontrar motorista. Isso aí. Tá bom? E é isso, pessoal. A gente está chegando ao fim. O Rodrigo, ele fez um comentário aqui também para mim, falou assim: Ronald e suas perguntas, kkkk. E aí eu respondi aqui no chat, falei: Rodrigo, pergunta mesmo. E ele falou: isso aí, bom repórter, kkk. E é isso mesmo, o objetivo é esse, fazer perguntas. E eu conto também com as pessoas que estão ao vivo para colaborarem, escreverem aí as suas perguntas para eu poder trazer aqui para cá para fazer para o Rafael. Certo? Isso aí, bota ideia aí que de repente a gente cria um podcast só para dúvida que você tem. Então, já vai jogando as perguntas aí para ver se dá umas ideias pra gente ir fazendo esse podcast. E cara, estamos chegando ao fim, mas teve a última pergunta da última. Bora lá. Que é uma pergunta da Tamires Lopes, que é: quanto geralmente custa essas visitas no mecânico para a revisão mais completa? Quanto paga? Qual o valor? Não, isso varia muito, isso aí depende muito do estado do carro. Se o carro, às vezes zero, porque às vezes eu levo meu carro lá, o mecânico fala assim: não, agora não precisa fazer nada não, tá tudo bem. Aí beleza, eu falo: tá bom, valeu, obrigado, acabou. Agora, se ele fala: precisa trocar isso aqui, por exemplo, se o carro tá engasgando, né, o motorista fala assim: o carro não tá pegando um GNV ou tá engasgando, né, aí eu falo: vai lá no meu mecânico. Aí o meu mecânico fala: tá na hora de trocar aqui a vela e o cabo de vela, né? Então eu falei: tá bom, aí vai dar lá o valor, ele vai me dar um valor, sei lá, R$300, aí depende do que for necessário fazer, né? Mas varia, não tem como falar: você vai fazer reunião, vai dar 500, não, depende do estado do seu carro. Tá? Isso, exatamente. E você vai fechar com um mecânico, né, da sua confiança ou de alguém que você confia que possa te indicar. Sim. E aí o mecânico, ele sabe que você sempre vai levar lá o carro. Sim, exatamente. E se você não tem um mecânico de confiança, é só você... como faz? Então, você não tem um mecânico de confiança, o que você vai fazer? Você vai perguntar para alguém que você confie, por exemplo, um tio, um amigo, de lá você fala assim... Alguém do trabalho. Alguém do trabalho. Fala assim: cara, olha só, quando o teu carro dá problema, tu leva onde? Tu tem um mecânico de confiança, que você já conhece há algum tempo, que não seja muito caro? Aí vai falar assim: tenho, leva lá no, sei lá, Manel.
que é o nome do meu mecânico, só por exemplo. Aí fala assim, não, tá bom, vou lá. Aí tu vai lá, conversa com a pessoa. É bom você, a primeira vez que você for lá, você leva o carro, conversa com o mecânico, explica, fala assim, pô, ó, vou trazer os carros aí de vez em quando, os carros aí de vez em quando, para fazer a manutenção, não sei o quê. Tá bom? Já me dá teu contato aí, tem como me dar seu celular, que eu já te aviso pelo WhatsApp. Já vai criando um vínculo aí com o mecânico justamente para já facilitar quando você precisar, né? Isso, show de bola. Show de bola. E talvez também a Tamires ela possa estar perguntando, porque se ela for iniciar a alugar o carro, ela nunca alugou, mas vamos dizer que ela queira iniciar a alugar o carro, aí sim ela vai ter que fazer uma vistoria, um check-up completo, aí leva no mecânico, mas esse é um investimento inicial para você começar a investir e fazer seu carro virar uma fonte de renda. Exatamente. E esse Então, valor da já é manutenção preparado. você recupera, por exemplo, vai que você levou, deu R$500 de manutenção, a pessoa fica, cara, R$500, em uma semana você recupera esse valor. Né? Porque você primeiro pagamento. Primeiro pagamento, você recebe 500 por semana. Então você vai fazer aquela manutenção ali que vai durar ali muito tempo. Então vale a pena você entregar um carro em boas condições ali pro motorista, né? É isso aí. Gente, chegamos no final desse episódio 9, podcast Carro Rentável. O episódio de hoje foi sobre manutenção. Olha, escreve aqui abaixo desse vídeo o que você está achando dessa série de episódios. Escreve que tema que você quer que a gente venha gravar aqui para você. Isso aí. Escreve suas dúvidas, seus comentários, porque o que a gente está fazendo é lendo todos os comentários da série desse episódio, desse podcast. Uhum. Não só desse episódio, como de todos os outros. Então, o nosso maior tempo que a gente tira hoje para ler e interagir com as pessoas é lendo os comentários da série do podcast Carro Rentável. Então, é só você deixar aqui abaixo o seu comentário e continuar seguindo aqui o episódio, o podcast Carro Rentável. Mas tem um detalhe aí. O que é? Para você saber quando a gente vai entrar ao vivo, para você ser notificado, você tem que estar inscrito no canal e não é só isso não, tem que ativar aquele sininho lá. Todo mundo pede lá nos outros, sempre no YouTube, todo mundo fala assim, ativa o sininho, porque realmente é importante. Porque quando você ativa o sininho, o YouTube te notifica que, por exemplo, a gente entrou ao vivo. Isso. Entendeu? Então, para você acompanhar a gente ao vivo, se inscreve no canal e ativa aquele sininho lá. E lembrando que a gravação ela é feita ao vivo no YouTube. Exatamente. Então você tem que entrar, ativar o sininho do YouTube para você ver todas as gravações ao vivo que acontecem durante a semana. Sim. Mais ou menos no horário entre 1 e 3 da tarde. Hoje foi um pouco mais tarde, foi 3h30, mas mais ou menos nesse horário você ativa o sininho, você vai ser notificado e vai participar dos bastidores, assim como tem pessoas agora participando dos bastidores, como a Tamires, o Luiz Henrique, o Rafael Dias, o Marcelo Bereda e o Rodrigo Souza e outras pessoas também, tá bom? Então, gente, é isso, tá dado o recado, aguardo o seu comentário, é muito importante pra gente e chegamos ao final do podcast Carro Rentável. Eu sou o Ronald, eu sou investidor Uber. Eu sou o Rafael Reis, investidor Uber. E esse foi o episódio número 9 sobre manutenção do seu podcast Carro Rentável. Um grande abraço. Até a próxima.